Olá, jovens, tudo bem com vocês? Professor Aziel aqui. E hoje vamos responder aquela questão que eu deixei lá no feed do Instagram, Oziel César JR. E vamos para uma resolução passo a passo, tentar entender da melhor forma possível. Se você tiver dúvida, deixa nos comentários, tá bom? Essa questão ela vai estar postada no IGTV, tá? A resolução dela. E também eu vou lançar essa questão no canal, no YouTube, o canal Biociências. Tudo bem? Vamos lá? Antes da gente começar a resolver a questão, eu queria que vocês entendessem o seguinte: o DNA é a molécula necessária, essencial para a transmissão das características genéticas de todos os seres vivos, tá bom? O DNA ele tem fita dupla, e essa fita dupla é em dupla hélice. Então vocês podem observar que é uma dupla hélice, e ligada a essa fita estão umas estruturas chamadas de bases nitrogenadas. Tá bom? Estas bases nitrogenadas elas são complementares. Então tem a base nitrogenada A, G, C e T. E elas vão se complementar na fita de baixo. Entendam isso, tá bom? Professor, e essas letras querem dizer o quê? A de adenina, T de timina, C de citosina e G de guanina. De onde vem essa denominação? Pessoal, normalmente essas bases nitrogenadas são formadas por compostos purinas ou pirimidinas, tá? São compostos proteicos de composição proteica que diferem um do outro pela quantidade de anéis. Vocês podem observar que as purinas têm 2 anéis e as pirimidinas apenas um anel. Quem são as bases nitrogenadas purinas? Adenina e guanina. Quem são as pirimidinas? Citosina e timina, tá? Então, lembra desse detalhe que pode ser um aviso para você no dia de uma resolução do vestibular ou de uma atividade que o professor passar em sala de aula. Lembra disso, tá bom? Outra observação é que o DNA ele é formado por nucleotídeos, mas isso é tema de aulas futuras. Só lembrando aqui o que é um nucleotídeo. O nucleotídeo é um grupo fosfato, é uma base nitrogenada que pode ser adenina, timina, citosina ou guanina, e também é formada por um carboidrato do grupo das pentoses. No caso aqui do DNA, a pentose, que é um carboidrato com 5 carbonos, é a desoxirribose. Porém, tem uma outra estrutura que é chamada de RNA, que a gente pode ver em futuras aulas. O RNA vai ter como pentose a ribose. Então, lembra desses detalhes, tá bom? O que é que eu quero que vocês entendam para a gente responder a questão? As bases nitrogenadas, adenina, timina, citosina e guanina, elas se complementam. Então, sempre vai ter a complementaridade de uma adenina com uma timina e sempre vai haver a complementaridade de uma citosina com uma guanina. Outra observação, anota. Existem 2 pontes de hidrogênio ligando adenina e timina e 3 pontes de hidrogênio ligando citosina e guanina. Pontes de hidrogênio são ligações químicas que vão ligar as bases nitrogenadas uma à outra, ok? Lembra da complementaridade, adenina com timina e sempre citosina com guanina. Para a resolução da questão, vocês têm que entender o seguinte, pessoal. Essas bases nitrogenadas, como elas se complementam, então os cientistas, estudando a composição dos ácidos nucleicos, do DNA principalmente, eles deduziram que a quantidade de adenina, de timina, de guanina e de citosina sempre vai ser igual a 1. Tá? Então, a proporção das bases sempre vai ser igual a 1. E essa regra é a regra de Chargaff. Foi um pesquisador, junto com outros cientistas, que deduziram que, para uma mesma espécie, há a complementaridade de adenina mais timina, guanina e citosina, e sempre vai ser igual a 1 ou 100%. Bom, então imagina, 10% de adenina e, com certeza, vai ter 10% de timina, 20% de citosina e 20% de guanina. Lembra desses detalhes. Vamos passar para a questão?
A questão dizia o seguinte: considere uma molécula de DNA sem qualquer mutação. Aí vem uma observação que eu quero deixar para vocês que estão estudando e que precisam aprender. O que é uma mutação? Mutação pode ser qualquer alteração na sequência do DNA. E essas alterações elas podem ser uma substituição de base, elas podem ser uma deleção nessa base e pode ser uma inserção de uma base a mais. Então, mutação é qualquer alteração na sequência da molécula do DNA. E essas mutações são importantes? Em muitos casos, sim, porque elas podem levar ao processo de seleção natural. Elas podem levar a processo de geração de modificações nos genes. E se modifica um gene, vai modificar uma população. E se modifica a população, vai trazer consigo a seleção natural. A lei dos mais aptos, dos mais adaptados, dos mais fortes que sobrevivem na natureza. Entendido? Vamos lá. Então, uma questão diz o seguinte: a molécula de DNA sem mutação tem 16% de base nitrogenada citosina. E ela pede o seguinte: determine os percentuais de guanina e de timina encontrados nessa molécula, justificando suas respostas. Essa questão eu deixei lá no Instagram, Osiel César JR, acompanha lá esse post que vocês vão ver essa questão. Vamos lá? O que a questão fala? Tem 16% de base citosina. E eu já vi no slide anterior que a citosina se complementa com quem? Com guanina. Se tem 16% de citosina, consequentemente vai ter 16% de guanina. Lembra desse detalhe? Já tivemos a primeira resposta. Bases complementares, citosina e guanina se complementam, tá? 16% de citosina, 16% de guanina. Consequentemente, quando eu somo as duas, citosina mais guanina, vai dar 32%. E eu também vi que adenina mais timina mais guanina mais citosina vai dar 100%, ou 1, né? No caso. Quando eu somo todas, vai dar sempre 100%. Eu já sei que C mais G é 32%. A proporção de citosina mais guanina é 32%. Então, se eu pegar essa proporção de citosina e guanina e diminuir os 100%, eu vou encontrar um resultado de quanto? 68%, que vai ser dividido entre quem? Entre a adenina e a timina. Então, eu pego 68% e divido por 2, que vai dar o quê? 34%. E esses 34% vai ser para a adenina, e como a adenina se complementa com a timina, consequentemente a timina vai ter 34% também de sua composição. Ok? Então, esta é a resolução dessa questão. É uma questão simples, mas vocês têm que entender a composição do DNA, saber como é o pareamento das bases nitrogenadas e a complementação de cada uma delas, tá bom? Questão resolvida. Deixem seus comentários, tá? Deixem suas críticas, acompanha no IGTV e também acompanha no YouTube, que vai ser lançada também essa resolução dessa questão no YouTube, tá bom? Aqui eu me despeço e estou disponível. Botem lá, tirem suas dúvidas. Tá bom, pessoal? Abraço a todos e continue estudando, que vale a pena. Tchau!